Fala galera, Jesus, Café Douglas Gonçalves por aqui, mais um dia para o nosso Você Entendeu Errado. E sempre com meu amigo Saulo Daniel, para falar sobre assuntos que na verdade nós entendemos errado e nós queremos compartilhar com você. E olha só, hoje, no episódio de hoje, nós vamos falar sobre quando Jesus pergunta para Pedro, tu me amas? Cara, será que a gente entendeu esse texto errado? Vambora. Meu amigo, você não vai me acabar com mais um texto. Verdade, muito empolgado para a gente ouvir a explicação sobre esse texto tão peculiar, né? Tão diferente ali do encontro de Jesus com Pedro depois de ter ressuscitado, depois de Pedro ter traído, né? O que a gente entendeu errado? Pode ter entendido errado no Tu Me Amas. O problema não é nem acabar com o texto, mas acabar com um monte de pregação que despertou tanto choro nas pessoas. Pregação de homens que eu amo. Houve uma questão nesse texto que ficou sendo reproduzida há muito tempo. Porque no grego há um joguinho de palavras entre os verbetes agapau e philos. Agape e philos, o phileo. No grego, que Jesus faz um joguinho de palavras e Pedro vai fazendo o mesmo jogo. Jesus pergunta por duas primeiras vezes, Pedro, tu me amas? Usando a palavra agapau. E Pedro responde, tu sabes que eu te filos. E na terceira vez, Jesus pergunta, Pedro, tu me filos? E ele se entristeceu porque era a terceira vez e responde, tu sabes que eu te filos, tu sabes de todas as coisas. Tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te filos. Isso a gente vai encontrar lá em João, capítulo 21, do verso 15 em diante, é o início desse diálogo. Então, muitas pessoas começaram a pregar, já vi muitas pregações nesse sentido, fazendo uma diferenciação entre esses verbos. Seria a ideia de que o HP, o agapau, seria o amor de Deus, um amor maior, um amor incondicional, enquanto o philos seria um amor fraternal. E aí muitos pregadores dizem assim, no original, na verdade, o que ele está dizendo é Pedro, tu me amas? E Pedro disse, Jesus, eu gosto de você, como se philos não fosse amor, fosse gostar. E como se houvesse propositalmente uma diferenciação entre esses amores. O amor de Pedro não era tão bom quanto o amor de Jesus. Assim, o que eu vou falar agora pode chocar muita gente. Mas você quer saber mais do que o pastor fulano, o reverendo não sei quem, que já pregou isso? Não quero saber mais do que esse. O que a gente está tentando trazer, de fato, é um estudo exegético. Não estou inventando a roda, tá? Se você for olhar comentaristas com nível de exegese um tanto maior, por exemplo, o Richard Patterson e o Andreas Kostenberger, no livro Convite à Interpretação Bíblica, onde ele consagra uma ideia chamada tríade hermenêutica, ele chama esse tipo de interpretação de falácia exegética, que é a desconsideração de sinônimos. Eu gosto quando, por exemplo, o senhor Madruga pergunta a Chaves por que causa, motivo, razão ou circunstância você fez isso, Chaves? E aí, se a gente fosse fazer uma exegese, aí ele fala, causa, por causa ele diz isso aqui, motivo é isso, razão é aquilo, na verdade ele está usando tudo como sinônimo. E aí... É muito por uma ênfase. Exato, uma ênfase. O que a gente tem que levar por consideração aqui, é um critério exegético, a gente verificar quem escreveu. E a escrita aqui é joanina. E fazia parte da característica joanina usar sinônimos para variação de palavras, para não ficar com repetições. Até porque, naquele tempo, não existia negrito, itálico, sublinhado, a caixa alta. Normalmente, quando você repetia uma mesma palavra, isso levava em consideração que você estava dando uma ênfase. Se João não quer dar uma ênfase, ele varia e usa sinônimos. Ele costuma fazer isso. E a gente faz isso quando vai escrever, ou a gente aprende isso quando vai escrever um texto, né? Exatamente, para não tornar o texto repetitivo. Jesus, fala Cristo aqui, né? Outro fala Senhor, depois fala Ele. Se a gente olhar, por exemplo, João vai escrever no capítulo 3, verso 35, a expressão o pai ama o filho. E o verbo ali é ágape. O pai ama o filho. Mas no capítulo 5, verso 20, ele usa a mesma expressão, o pai ama o filho. E ele vai usar filos. Então, para a mesma situação, ele usa os dois verbos. E a gente diz que são palavras intercambiáveis. Ele usa, na verdade, como sinônimos. Ele não faz diferenciação. Se você for olhar no capítulo 11 de João, no verso 5, ele vai dizer que Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. E amava é ágape. Ele amava o amor ágape. Aí a gente gosta de dizer, o amor ágape é o amor de Deus. Mas vem o mesmo Jesus, no verso 36,
No verso 35 vai dizer, Jesus chorou. E no verso 36, vede como o amava. Filos. Ok. Então, Jesus amava tanto Ágape quanto Filos, porque para aquele efeito, na escrita de João, ele não está fazendo diferenciação. Isso é reforçado quando no próprio texto, ele vai alternando as expressões. Pedro, tu me amas? Cuida das minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Apacenta os meus cordeiros. Lembrando que o estilo judaico, a forma do hebraísmo, eles gostavam muito de fazer paralelismos. E o paralelismo nada mais é do que a confirmação posterior de uma sentença anterior. Sabe, os salmos, boa parte dos salmos, tinha esse estilo de paralelismo, falar uma coisa e depois falar outra. Sabe, em pecado me concebeu minha mãe, e desde o ventre sou impuro. Eles vão repetindo as mesmas coisas em estilo poético. Isso estava na escrita, no estilo do hebraísmo. Pedro, ou João aqui vai escrever, mais uma vez, falando de variações. Por exemplo, quando Pedro fala assim, tu sabes de todas as coisas. O sabes, ele usa o verbo oida, que é saber, conhecer. Ok. Tu sabes que eu te amo. O sabes agora é ginosco, que também é conhecer. Ele usa palavras diferentes, não quer dizer que aquele sabia muito, aquele sabia pouco, não. É apenas um sinônimo. Então, quando João está escrevendo sobre Pedro e sobre Jesus, tu me amas, tu me filos, tu me ágape, na verdade, a evidência maior, e aqui eu não quero proclamar a verdade, mas todo o critério exegético dá conta disso. Isso a conclusão de Grant Osborne é a mesma coisa, a conclusão de Richard Patterson, a conclusão de Andreas Kostenberger, a conclusão, assim, dos maiores comentaristas que eu conheço, de uma forma bastante óbvia até, é que João não estava diferenciando as palavras. João apenas estava dentro do seu critério estilístico, dizendo, são sinônimos. Tu me amas. Repare uma coisa, Douglas, uma dica que eu sempre dou, se você tiver em dúvida de um texto, de uma tradução, consulte várias traduções distintas. Eu não conheço nenhuma tradução das mais utilizadas, nenhuma tradução autorizada, bíblica, que diferencie essas palavras. Sim. Todos os grandes tradutores que eu conheço, todas as Bíblias de maior circulação... Isso é interessante, porque eu acho que algumas pessoas pensam, poxa, acho que eles ficaram com preguiça, né? Colocar, tu me amas, tu me amas, tu me amas. Será que o tradutor não viu isso? Será que nenhum tradutor viu isso, que ele está mudando aqui? Não, eles viram. Só que eles entendem, assim como eu entendo, assim como os comentaristas, assim como todos os meus professores de faculdade entendem que, na verdade, a gente estava falando de um sinônimo, de uma expressão equivalente, de uma sinergia entre as palavras, só para não repetir, para não parecer que é uma ênfase que deve o leitor ficar atento. É interessante você trazer esse texto, porque aqui eu acho que vale um princípio muito importante, né? A gente tomar o cuidado para não ficar assim tão preso a querer ver detalhes mínimos e perder a mensagem principal de todo o contexto que está acontecendo ali. Né? É Jesus chegando para alguém que o traiu, alguém cheio de culpa, achando que Jesus não o queria mais, que até voltou a pescar, e Jesus falando para ele, cara, da minha parte nada mudou. Da minha parte nada mudou. Você não é surpresa para mim. Né? E reforçando na mesma quantidade de vezes que foi negado. Que foi negado. Exatamente. O meu amor supera todas as suas negações. Sim. Então, por 3 vezes eu quero saber. E eu te dou uma nova chance. Para cada negação que você fez, eu dou uma nova chance de você recomeçar. E uma coisa que eu gosto muito desse texto muitas vezes a gente está se perguntando assim, né? Como que eu posso expressar meu amor por Jesus, né? E a gente pensa, poxa, eu vou me expressar mais quando eu canto. Isso é muito legal. Poxa, eu vou ler toda a minha Bíblia aqui e tal. Também isso é muito importante. Eu vou aprender mais formas de orar e falar, vou estar na igreja sempre. Também muito bom. Mas é interessante ele falar, tu me amas? Cuide das minhas ovelhas. Entendeu? Cuida de alguém. Cuida de uma pessoa que está começando ali, cuida de alguém, pastoreia o coração de alguém, né? Então é uma forma maravilhosa de expressar amor por Jesus. Exato, e não adianta ficar fazendo a diferença. Primeiro ele fala apacentar, depois ele fala cuidar. Na verdade ele está falando a mesma coisa. Então a gente fica espiritualizando demais os textos com o objetivo de não cumpri-lo muitas vezes. Sim. Com o objetivo de não atentar para uma mensagem que é óbvia, que é escancarada, que já vem revelada para nós e direta. Não tem ordem mais direta do que cuide das minhas ovelhas. Não, mas aqui apacentar no grego cuidar já é outra. Não tem pra gente ficar patinando muito nisso. Não precisa. Sim. A ordem está expressa. Todos os tradutores são unânimes em dizer que é isso aqui. Então não precisa ficar correndo atrás do que está fora do óbvio, quando o óbvio já diz o suficiente. Muito bom. Então, só reforçando, né? Vai e faz discípulos. Tá. Obrigado, meu amigo. E olha, obrigado você
que ficou aqui com a gente, nos assistindo. Eu queria te fazer um pedido. Pega esse link, sai mandando para todo mundo, principalmente aqueles amigos, aqueles grupos do WhatsApp que amam a palavra de Deus e têm fome e querem aprender mais e mais. E deixa um comentário aqui também da experiência que você já tem com esse texto. Se inscreve no canal para você receber tudo que a gente está produzindo. Vai ter mais ainda. Você entendeu errado. Esse quadro muito bacana que sempre gera uma reflexão no nosso coração. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu.